Ei, bom dia na domingueira, moleque, quase que eu perdi hora. É nóis, chegando no nosso domingo. Senhoras e senhores, fraternidade, graça e paz, vamos falar aí de cristianismo real, porque, nossa, a coisa tá séria. Tá dificultoso, tá calamitosa e vergonhosa, humilhante a situação do homem e do cristão, beleza? Eu vou falar para os cristãos, mas como representante dos homens, pelo amor de Deus, eu preciso dizer que eu tenho vergonha do que a gente se tornou no dia de hoje, beleza? Vamos que vamos. Dona Fátima, manda a bala aí. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Palavra da salvação. Amém. Palavra da salvação. Fica aqui, dona Fátima, só um minuto. Lê de novo pra mim esse negócio, já tava saindo. Lê de novo essa parte. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Pode parar. O que de novo? Sacerdócio? Real. Sacerdócio? Real. Boa. Muito obrigado, dona Fátima. Pode ir agora. Sacerdócio real, cara. Vocês não estão entendendo a gravidade da coisa. Se vocês quiserem ir pro céu, vocês vão ter que melhorar. Primeiro eu quero desejar um bom dia aos meninos que chegaram aqui nas minhas redes sociais essa semana. Eles devem estar estranhando um pouco assim essa mistura de informações sobre ser crente, sobre ser homem, sobre apenas ser homem e não ser crente, sobre política e religião e tudo essas coisas. O que tem a ver isso? Senhores, eu quero que os senhores entendam que eu sou um homem que sofreu demais na mão de outras pessoas, de outros homens, meu pai, por isso que a gente já está nesse debate aqui em outras semanas. Também por causa da construção do tipo de mentalidade da minha mãe e da minha família de modo geral. Então eu estou colocando as minhas experiências de vida aqui a público. E tudo isso começou por causa de uma pequena bobagem numa sala de aula. Enfim, mas isso já está sendo resolvido. Eu vou colocando os senhores à par também durante a semana, porque eu também tenho uma retratação a fazer, a minha mãe buscar, aquela que eu respeito muito, certo? Aliás, eu sou um filho, não sou um filho rebelde não, gente. Não vai pensando que eu sou um desses que traem aí canalhas que mordem a mão, que devem beijar, beleza? E vou ensinar todo aquele que quiser me seguir aqui ou que quiser ouvir os meus conselhos a fazer igual. Beleza? Porque não é sobre ser perfeito, é sobre ser homem. Essa semana eu estava lendo uma passagem do livro de Maquiavel. Eu vou aconselhar todo homem aqui ler esse troço, cara. Vocês têm que ler isso aí para vocês entenderem como é que é a mentalidade de um homem de verdade, beleza? Então vocês vão pegar esse livro, já vou começar a colocar aí como cabeceira. Colocar como cabeceira para a gente entender. Uma senhora que acabou passando na minha vida disse que eu sou um homem teatral. E de fato sou. Não é que ela acertou? Eu gosto de ler essas coisas como elas têm de ser lidas. Interpretando. E eu não sei falar italiano, mas eu coloquei aqui nesse pseudo-italiano que eu inventei para ler como se fosse esse homem lendo. Um homem que, diferente de você e eu que mora aqui no Brasil, tem amor à pátria. Um homem que, diferente de você e eu aqui no Brasil, ele realmente quer defender os interesses do seu povo e do seu país. Independente se é através da monarquia ou através do Estado, da democracia. Você entendeu? Esse é um homem de verdade. E é nisso que eu espero chegar um dia. E eu gostaria de convidar os senhores a virem comigo enquanto eu faço essa live da barba. Então, por favor, não se sintam mal com esse italiano porco que eu vou fazer, mas eu gostaria de ler como se fosse ele falando. Virtù conturò a furore, prender allarme e fia il combater corto. C'è l'antico valore, nell'italici cor não é ancora morto. Vamos traduzir esse troço. A virtude tomará armas contra o furor e será curto o combate.
pois o antigo valor ainda não está morto nos corações italianos. Ô, mano, de verdade, um cabra macho sujeito homem. Puta merda, meu. Bom dia, Senhor. Fraternidade, graça e paz. Sujeito homem de verdade. Esses dias eu tava lendo sobre Júlio César. Dona Fátima, você pode vir aqui fazer aquela leitura pra mim, por favor? Leitura. Aquela que eu preciso que a senhora faça. Não sei qual. Essa aqui, ó. É o capítulo 23. Ela vai ler aqui um capítulo inteiro, porque eu quero falar sobre personalidade de homem aqui, falou? Beleza. Lê pra mim aqui, Dona Fátima, enquanto que eu preparo a navalha pra gente começar a fazer a barba. Senhores, eu não tenho barba como os senhores estão vendo, mas ainda assim, isso é tradição. Ainda não, só um segundo. Isso é tradição. A gente tem que fazer assim, beleza? Vamos lá. Dona Fátima, antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma coisa. Você é perfeita? Eu não, claro que não. Então você é um tipo de pecadora? Sim, claro. Assim como eu. Claro que sim. Eu tenho defeitos? Claro. Muitos. Dona Fátima, você se orgulha do homem que eu sou? Eu me orgulho sim. Por quê? Por causa da sua honestidade. Por muitas qualidades que você tem também. Apesar de ter muitos defeitos. Glória a Deus. Eu sou um pecador cheio de defeitos. E é nisso que a gente tem que se concentrar, senhores. Nunca seremos perfeitos, mas a gente tem que ser no mínimo digno e honrado. Amém? Eis aqui uma senhora, uma pecadora. Mas ela tem exemplo para dar e eu vou falar quais são os exemplos que ela tem para dar ao longo dessas transmissões ao vivo aqui, beleza? Vamos que vamos. Lê para mim, Dona Fátima. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Amém, glória a Deus. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre homens, que domine no temor de Deus? E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não a faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 poderosos de Davi. Amém, é o suficiente, Dona Fátima. Glória a Deus. A gente está ouvindo aqui várias informações, mas eu quero me ater a só uma delas. Legado. Nós estamos construindo um legado enquanto homens e estamos construindo um legado espiritual para apresentar diante de Deus. Como eu falei, eu estava lendo esses dias a respeito de um cara chamado Júlio César. O que eu li a respeito dele me mostrou que, ó, cortei. Acontece. Eu ouvi falar que ele durante suas conquistas se deparou com a estátua de Alexandre. E ele já era um pouco mais velho do que Alexandre foi quando conquistou, quando se tornou o grande conquistador que foi. E de repente falou assim, ó. Diz o texto que eu li, que ele se
parou diante da estátua e chorou, se questionando sobre ser um nada na vida, e já era um grande homem, sobre ser um nada na vida, e tá diante da estátua de um homem mais jovem que ele. Ô meu, a gente tá falando aqui de Davi. Quando a gente tá falando aqui do último livro de 2 Samuel, então aqui são as últimas palavras, o encerramento da vida de Davi. É ali ele se colocando diante de si mesmo e colocando: e agora? O que eu fiz valeu a pena, sim ou não? Leiam lá de novo e descubram os senhores mesmos, tá certo? Porque no final das contas é sobre ter dignidade, honra e saber se valeu a pena ou não. Quando a gente trata de salvação, a gente trata de possibilidades infinitas. Imagina que... Puxa vida, nem sei se podia aparecer esse sanguinho aqui, hein, cara. Imagina que... de repente esse tal desse cara tá lá. Ai, meu Deus. Não, nem eles. Davi. Imagina se um dia eu encontro Davi, um cara que foi um valente guerreiro, um homem de Deus, homem de batalha. Ele olha pra mim e fala assim: poxa vida. Eu falei: e aí, pai Davi, tudo bem? Como é que foi essa vida? Aí ele conta as histórias dele, enfrentando o leão, enfrentando o urso, enfrentando não sei o que, várias batalhas, Golias, isso, aquilo, outro. E aí pergunta pra mim: ah, e você? Ah, eu frequentei o bar do Zé, o boteco do João ali na esquina. Ah, não, eu tô falando de... nada. Ô louco, mas é aquele cara lá, ele só bateu na sua cara. Como que você vai se colocar como homem diante de um cara como esse? Ou então vamos tirar um cara de batalha da jogada. Vamos colocar um fariseu qualquer que tenha alcançado a salvação. Ele vai ser igual aquele jovem que interrogou Jesus, rapaz. Que quando Jesus chegou pra ele e falou assim: ó, você só precisa agora entregar o seu dinheiro. Você sabe o que ele fez? Entregou o dinheiro. E aí na hora que você olhar pra ele, você vai falar assim, ó: ah, eu fui um fracassado qualquer que tava só no bar, boteco, bebendo, rapaz, enchendo a cara sem dar educação pros meus filhos direito. Aí você vai olhar pra ele e ele vai falar o quê? Você acha que isso daí é papel de homem, rapá? Você acha que isso é papel de homem? Ô louco, mano. Vocês têm que ter dignidade e vergonha na cara, rapaz. Ô louco, Deus tem nojo de nego frouxo e covarde, maluco. Vocês nunca leram a passagem? E se não leram, eu vou falar pra vocês. Nas escrituras, meu. Falando de Gideão. E de como Deus selecionou o povo dele. Você tem de ser diferenciado, meu chapa. Não é de qualquer jeito não, cara. Independente de ser homem ou cristão, a conduta masculina tem de ser diferenciada, rapá. Eu tive um professor na universidade, aqui no curso de fisioterapia, chamado Ricardo Criciúma. Pô, eu gostei da didática daquele cara, beleza, meu? Ele coloca as pessoas pra pensar. As pessoas que não gostam de pensar mais hoje em dia, meu, você é louco? Bando de preguiçoso, mano. Aí depois chega e critica professor. Professor não tem didática. Didática do quê, rapaz? Você que não pensa, mano. Por isso que Habermas ele tinha razão no que falava. Enfim. Pô, como é que a gente vai se colocar diante desses caras se a gente vir a alcançar milagrosamente a salvação ainda? Já falei pra vocês, meu, vocês não são filhos de Deus, cara. A primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Vocês não são filhos de Deus. Essa mentira que o mundo te conta, que todo mundo é filho de Deus, é isso que é. Uma meia-verdade, uma mentira. Vocês têm que começar a perceber isso, cara. E fazer um raciocínio lógico de 1 mais 1. Eu fui falar essa semana com o meu orientador técnico, aqui da UFSCar, e eu fiquei com vergonha na hora que eu tive de apresentar o raciocínio, porque é uma questão lógica absurda, meu, de 1 mais 1. 1 mais 1, simples assim. Tá acabando minha bateria aqui, vou ter que terminar. Se o feminismo
prega que essa conduta que é social que eles estão falando é o ideal, certo? E tá todo mundo seguindo isso? Pra mim estaria ok. Agora veja, cara, se você é cristão, veja, é simples o raciocínio. A Bíblia é um livro machista, sim ou não? Sim. Na minha percepção. A Bíblia é um livro que defende o patriarcado, sim ou não? Sim. Deus se apresenta como o único salvador, o único caminho de possibilidade na forma de Jesus de salvação, sim ou não? Sim. Se esse cara que mandou escrever a Bíblia falou que é pra ser machista e patriarcal, e a gente tá falando que não é pra ser assim, é pra ser feminista, você acha que isso é serviço de Deus, rapá? Ô maluco, dá até vergonha de eu chegar na internet e ter de falar uma coisa como essa, rapaz. É uma questão lógica de 1 mais 1, meu. E você ainda vem falar que eu que tô louco? Eu que tô errado? Se você não quiser pegar o cristianismo pra sua vida, irmão, demorou. Aí a gente pode falar só sobre ser homem. E aí a gente vai falar, meu, que aí a gente vai usar um conceito que eu tô usando, que eu vou experimentar, que eu peguei lá com o meu professor, Ricardo Criciúma. Ele escreveu a tese de doutorado dele baseado num trecho de filme que ele assistiu. Poxa vida, meu. Então, já que eu tenho que trazer um conceito para que a molecada entenda, para que os velhos entendam, vamos também usar então as formas de linguagem que todo mundo usa. Então, é isso aí, molecada, do One Piece. Vamos chegar na minha tripulação pirata também. Vem comigo e vamos chegar no nosso One Piece, que no meu caso é ser cristão, e no caso de nosso interesse em comum é ser homem de verdade, e não esses caras que estão por aí pintando o olho, fazendo todo tipo de loucura aí, e falando que isso quer ser homem, e eles são sábios e nós somos tolos. Que tipo de loucura é essa? Claro que não, meu. Mulherada tá saindo por aí, se distribuindo aí. A gente que é homem de verdade tem que se distinguir. Não pode estar andando por aí com uma qualquer. Você é louco? De maneira alguma, rapaz. Um homem de verdade não pode ser visto como uma qualquer. Você entenda isso. O homem de verdade, ele tem responsabilidades. Nós vimos, eu provei para vocês aqui na leitura bíblica que você, cristão, é sacerdote real. Então você, cara, não pode criar uma mulher promíscua, você não pode criar uma mulher entregue à prostituição, você não pode criar uma prostituta desde dentro de casa, maluco! O pensamento que você tem de ter, que colocar na cabeça da sua filha, é o de submissão diante do marido dela, como diz a Santa Escritura. E não seguir essa corrente feminista demoníaca, rapaz! De querer falar pra mulher que ela pode sair por aí, se empoderando, vendendo o próprio corpo e a própria imagem, envergonhando a própria casa. Fazer que nem a minha própria mãe. Isso aqui que eu vou fazer é pra que ela aprenda e assim também vocês aprendam. Que vocês como mulheres tenham um nome a zelar. Não só os seus, mas como o da casa de vocês, rapaz. Tá na hora de parar dessa porra de ser menino. E começar todo mundo a agir como adulto, meu! Certo? Eu sei que vocês não gostam de ouvir grito. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir grito. Mas vai ter que ouvir, meu! Vai ter que ouvir, porque não é eu falando, é a Bíblia falando aqui! Tá permitindo que as mulheres cresçam dentro da igreja. Tá permitindo que as mulheres cresçam no mercado de trabalho. Tem um monte de mulher falando pra você votar nela pra quê, maluco? Pra tirar de você o seu poder? Pra tirar de você os seus filhos? Pra tirar de você a educação que lhe compete? De acordo com a responsabilidade que Deus te deu? Cê é louco, rapá! Glória a Deus. Seja homem, maluco. Você tem um legado a apresentar diante do teu Deus. E se não diante do meu Deus, você tem que um legado a apresentar diante dos teus antepassados, maluco. Tenha vergonha na cara, rapá. Nossa, tô
vou encerrar aqui porque vai acabar a bateria. Senhores, eu espero que os senhores entendam que isso aqui é a reclamação clara de um homem sobre o que está acontecendo no universo masculino. Com esse bando de canalha sem vergonha aí, sujando o meu nome, sujando o nome. E eu não sou ninguém pra falar nada, porque dos pecadores que tem por aí, eu sou um dos piores. Não vem falar pra mim não dos meus pecados. Vem falar dos meus pecados também. Pode jogar na minha cara porque fui eu mesmo, rapá. Mas não é porque eu fui que vai ter que continuar sendo. E não vou falar pra você ser diferente também. Falou, maluco? E vocês, senhoras? Ah, mano. Já vou falar aqui porque depois eu vou fazer. Depois eu vou fazer um videozinho, um reel, falando sobre a conduta de uma mãe de verdade na educação da sua filha, beleza, meu? Desculpem a exaltação. Espero que os senhores entendam que aqui vai ser necessário a gente falar sobre cristianismo de verdade e não essa pataquada do só glória a Deus, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Tá certo, senhores? Isso é para os cristãos. E para nós homens, por favor, senhores, tenham um mínimo de decência e dignidade, porque o que as mulheres estão fazendo conosco é vexatório e nós já não podemos mais aturar uma coisa como essa. Decência, senhores, honra, dignidade, força e fé. Fraternidade, graça e paz. Vai,